E nos fala, Luiz, E como você? que é a AT na prática para você? Como é que você consegue, como é que você aplica a AT no seu dia a dia? Então, eu faço uma abordagem assim de ensinar mesmo a análise transacional. Tá? Então, basicamente, todo dia eu estou ensinando alguma coisa sobre análise transacional. Tá? Porque o meu foco principal é a área de treinamento e desenvolvimento. Então, quando eu estou trabalhando com o desenvolvimento de líderes, por exemplo, então eu explico os conceitos. Tá? Explico ali posição existencial, estados de ego, para ajudar o grupo ali a se conhecerem, né? Para posterior entender como que se dão as relações interpessoais. Né? Então, a minha prática é ensinar a análise transacional, mesmo os conceitos, tá? Para que a liderança possa aplicar essa prática lá com os seus colaboradores. Né? Inclusive, eu criei até uma metodologia de desenvolvimento humano baseada na análise transacional, que é onde eu ensino mesmo a análise transacional, a pessoa que busca autoconhecimento, quer melhorar as relações interpessoais, né? Quer definir um foco para a vida, toda baseada em análise transacional com a explicação da teoria. Né? Então, dá para perceber, né, que a análise transacional é bem versátil, né? Ou ela pode ser utilizada como intervenção, sem o ensino da teoria, né? Mas aonde é adequado, na minha área de treinamento e desenvolvimento, vai muito bem também ensinando a teoria para os clientes. Sim, também. Luiz, você trouxe duas falas aqui, né? E eu sempre, no dia a dia, eu busco sempre ser funcional para os meus clientes e bem objetivo, né? Até porque nós estudamos, temos um conhecimento, mas nem todos estudou o que nós estudamos. Cada Sim. um tem a sabedoria dele, o conhecimento dele. Você trouxe estados de ego e posição existencial. Sim. De uma forma bem simples que o nosso ouvinte consiga entender. Ótimo. Né? Como que é o estado de ego, que a T traz, né? Que Sim. eu aplico isso também diariamente. Aham. E a posição existencial. Ótimo, muito bem. Então vamos lá. É um desafio explicar em poucos minutos aqui, De uma né? forma simples que eles entendam, né? Porque Bacana. nós estudamos aí muito Bacana. tempo, né? Tem vezes que a gente fica um final de semana inteiro só estudando sobre estados de ego, por exemplo, né? Então, falando assim de uma maneira bem simples para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Então, vamos entender o funcionamento da personalidade humana dividido em 3 partes. Uma é onde estão as nossas crenças e valores, que nós aprendemos lá com as nossas figuras de autoridade, lá na infância, né? E tem uma outra parte da personalidade, é onde estão os sentimentos, as emoções. Então, tudo que aconteceu na nossa vida foi registrado com sentimento ali. Então, nós temos uma parte da personalidade onde estão as nossas crenças e valores, outras que estão os sentimentos, e no meio tem a parte que faz contato com aqui e agora. Tá? Que busca informações, coleta dados. Então, na análise transacional, a gente chama essa primeira parte, que é onde estão as crenças e valores de pai, a segunda, que faz contato com aqui e agora, que é o adulto, e os aspectos relacionados às emoções, o estado de ego criança. Né? Então, o porquê de ensinar isso, de a gente conversar isso sobre o cliente. Eu me lembro, assim, num dos livros do Eric Berne, né? Ele deu até um exemplo. Tinha lá um advogado lá super sucedido, e aí ele chegava na sessão de terapia, né? E dizendo, então, olha, né? Briguei com a minha esposa e tal. E aí o Eric Berne dizia para ele assim, então, mas quando você brigou com a sua esposa, você utilizou qual estado de ego? Eu utilizei o estado de ego criança, né? Reclamando muito, me colocando na posição de vítima. E aí o Eric Berne perguntava, então, mas qual estado de ego é o adequado? Poderia ser o adulto, né? Para perguntar para minha esposa alguma coisa, para entender o que estava acontecendo, né? Então, assim, de uma maneira bem breve, né? Essa explicação dos estados de ego, pai, adulto e criança. Crenças e valores, contato com aqui e agora e emoções. E a posição existencial, o que é? É a forma como cada pessoa se vê e percebe os aspectos ao seu redor. Então, eu até falo para os meus clientes que eu gosto muito de falar sobre as posições existenciais, porque é uma forma de explicar o comportamento humano pela matemática, né? Porque a gente utiliza lá posição existencial
menos, menos, por exemplo. A pessoa que se vê como negativa e tudo ao redor dela parece que está negativo, né? Então, a pessoa negativista. Ou a posição existencial, menos, mais. É quando a pessoa se vê como menos e vê o que está acontecendo ao redor como mais. Então, assim, parece que sempre o do outro é melhor. Então, uma visão de realidade que a pessoa tem a tendência de se olhar com inferioridade, né? Aí tem a posição existencial mais, menos, que é quando a pessoa, por algum motivo, ela se acha assim, um pouco superior do que os outros, né? Então, uma visão de realidade de superioridade. E tem, aqui é o nosso foco, que é a visão de realidade mais, que é da oqueidade. Então, assim, é quando a gente se percebe com as nossas qualidades, com as nossas limitações também, quando a gente estabelece metas, mas metas alcançáveis. A gente não precisa ficar se comparando com o outro, quem é mais, quem é menos. A gente tem assim, eu tenho o meu foco, você tem o seu foco, a gente tem um jeito de viver, cada um tem o seu jeito de viver e cada um toca o seu projeto, né? Então, de uma maneira bem simples, falando sobre estados de ego e posições existenciais.